caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um possível plano dos Estados Unidos para derrubar o ditador Nicolás Maduro e tentarei responder uma pergunta muito repetida por aqui. Ele poderá tentar fugir antes de ser derrubado e preso? E, se isso acontecer, para onde ele irá? Descubra o próximo nível da aventura com a bota Hiker Pro da Tabel. Fabricada em couro legítimo hidrofugado e com membrana impermeável, ela protege contra água e poeira, mantendo seus pés secos e confortáveis. O solado oferece leveza, tração e estabilidade em qualquer terreno, e a sua palmilha ergonômica absorve impactos, com tratamento antibacteriano garantindo frescor e higiene. É perfeita para trilhas, caminhadas e desafios na natureza. Clica no primeiro link aqui na descrição e garanta já a sua. No início desta semana, Nicolás Maduro afirmou em uma coletiva com jornalistas ter descoberto uma conversa entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e os líderes da oposição venezuelana, Edmundo González e Maria Corina Machado. Uma conversa na qual, segundo Maduro, os Estados Unidos prometeram uma mudança de regime na Venezuela para instalar a oposição no poder. Essa pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela não é novidade, sendo vista como habitual desde 2013, quando Maduro assumiu após a morte de Hugo Chávez. Mas agora, em 2025, com Donald Trump de volta à Casa Branca, a pressão aumentou muito mais, com Trump vendo Maduro como uma grande e grave ameaça ligada ao narcotráfico e, por isso, chegando mesmo a ordenar o envio de destroyers e navios anfíbios ao Caribe, oficialmente para combater os cartéis. Mas com Maduro interpretando isso como um prelúdio para uma invasão, ou pelo menos um ataque de precisão visando a queda do seu regime. Apesar de toda a pressão interna nos últimos anos, Maduro, com apoio militar e repressão, resiste. No entanto, com cada vez mais pressão externa, levanta-se uma pergunta importante. Há chances reais de Nicolás Maduro tentar fugir para escapar de uma possível captura, julgamento e prisão em uma corte nos Estados Unidos? Para respondermos isso, precisamos recuar a dezembro de 1989, quando os Estados Unidos invadiram o Panamá na Operação Causa Justa, visando a captura de Manuel Noriega, que, à semelhança de Nicolás Maduro, também era acusado de narcotráfico e corrupção. Noriega, ex-aliado da CIA, se escondeu na Embaixada do Vaticano, mas foi forçado a se render após algumas semanas de cerco, levado aos Estados Unidos, julgado e preso. E Maduro sabe que, apesar da Venezuela ser muito diferente do Panamá, isso pode também acontecer com ele. Mas quais são exatamente as chances de Maduro fugir? As estimativas variam, mas alguns analistas estimam entre 30% a 40% de probabilidade em cenários de forte e descontrolada escalada militar, como, por exemplo, diante de bombardeios de precisão por meio de mísseis Tomahawk baseados nas embarcações ao largo da costa venezuelana. Não podemos nos esquecer que Maduro é um ditador sobrevivente e persistente, tendo resistido a tentativas de queda do poder em 2019 e 2020, com apoio de Cuba e Rússia. Mas agora, com provas irrefutáveis de fraude nas eleições presidenciais de 2024 e com a oposição exilada, e com Trump fechando o cerco, tanto com sanções como com aviões e navios, a situação atual é bem diferente. E se Maduro realmente tentar fugir, para onde iria? Vizinhos como Colômbia de Gustavo Petro ou Brasil de Lula são vistas como as opções mais óbvias. Petro, aliado esquerdista, reabriu fronteiras e reatou relações diplomáticas, chegando mesmo a disponibilizar o seu exército para ações conjuntas na fronteira. Mas abrigar Maduro poderia atrair fortes sanções americanas, ou até mesmo ataques visando a captura do ditador fugitivo. Lula, apesar de uma forte relação pessoal com Maduro, também não se sentiria muito à vontade em recebê-lo, pelos mesmos motivos da Colômbia, ainda mais no atual contexto de tarifas comerciais americanas com o potencial de afetar a economia brasileira.
Cuba, de Miguel Díaz-Canel, é outro possível destino. Maduro enviou milhares de barris de petróleo para Havana no auge da crise energética, e Cuba fornece dados de inteligência e médicos para Caracas. Mas Cuba, já sob fortíssimo embargo, arriscaria atrair ainda mais a ira de Trump? Esses países latinos poderiam facilitar uma fuga inicial, mas não seriam seguros a longo prazo, pois Trump poderia pressionar com sanções ou até mesmo com operações militares. Por isso, na visão de muitos analistas, o destino mais seguro para Maduro seria a China ou a Rússia, como Bashar al-Assad, que fugiu para Moscou em dezembro de 2024 após a queda do seu regime na Síria. Assad, grande aliado de Putin, escapou por avião para a Rússia, onde continua em exílio protegido. Outro político que se exilou na Rússia foi o ex-presidente ucraniano Viktor Yanukovych, derrubado em 2014 no Euromaidan em Kiev. Rússia e China costumam vetar resoluções anti-Maduro na ONU, e lá Maduro sabe que estaria imune à extradição ou a ações militares visando a sua prisão. A partir de Pequim ou de Moscou, ele poderia discursar sobre a Revolução Bolivariana, como exilados políticos costumam fazer. Mas então, se isso acontecer, como seria essa fuga? Historicamente, ditadores preferem o ar, muito mais rápido e discreto. Assad decolou de Damasco para Moscou em um avião russo sob proteção militar, evitando rotas ocidentais. Por mar é menos comum e bem mais perigoso, e basta vermos o caso de Noriega, que tentou escapar de barco do cerco americano ao Panamá em 1989, mas foi impedido pelos SEALs, com algo semelhante podendo acontecer também no Caribe, repleto de navios de guerra dos Estados Unidos. Por isso, para Maduro, o ar seria ideal, e de Caracas, um jato russo ou chinês poderia levá-lo diretamente a Moscou ou Pequim com escolta. Maduro, com família já possivelmente segura no estrangeiro, planejaria com aliados para evitar o destino de Gaddafi, morto ao tentar fugir por terra. Em resumo, as chances de Maduro fugir agora, neste momento, princípios de setembro de 2025, são vistas como bastante baixas. Mas se a pressão americana aumentar, ou se, no extremo, Trump ordenar ataques de precisão contra instalações do regime, essa possibilidade aumentará bastante. E apesar de Maduro contar com alguns aliados de peso à sua volta, o destino mais seguro seria algum lugar bem longe da América Latina, de preferência debaixo da asa de algum regime igualmente ditatorial e com um amplo arsenal nuclear para lhe garantir segurança extra. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Ya no, que tú me caes bien. El señor de la guerra, el mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, después de visitar el Comando Sur el viernes, el sábado en la mañana se comunicó con el viejito y la Sayona, hicieron una videoconferencia. Y lo que me cuentan la gente que vio y escuchó eso, y que la grabó, es que Marco Rubio le aseguró que iban a hacer el cambio de régimen y el viejito y la Sayona iban a hacer el gobierno en el país. Deseos no empreñan, dice en Venezuela. Deseos no empreñan. Pero quizás quieren acercar al escenario de un nuevo Juan Guaidó